Então, acho que é um pouco temerário, né, você imaginar que os desafios que você está colocando hoje para essa geração vão surtir efeito daqui 20 anos. Daqui 20 anos vão ser outros desafios. Então, assim, eu entendo a vontade de acertar, mas eu não concordo muito com... Eu não concordaria muito com o método aí, não. Com o caminho. Assim, eu acho um pouco... Assim, me assusta um pouco. O método deles parece que é lotar a agenda das crianças, Pois né? é. Assim, prepará-los para... É o caminho? Qual seria, então, o caminho? Então, olha, o dia que uma geração como a nossa chegar à conclusão que a paternidade, né, e a maternidade aí, se resume ao gerenciamento de agendas, né, dos filhos, a coisa vai estar mal, né? Assim, então, me parece que esse não é o espaço, esse não é o lugar requerido, né, para a ação dos pais. Me parece que é uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais tranquila, um pouco menos preocupada com o futuro. Mas, ao mesmo tempo, estão falando que o futuro profissional precisa saber falar inglês. Quanto antes começar, melhor. Ele precisa ter saúde, então, quanto antes praticar esportes, melhor. Não é isso que gera preocupação de deixar a criança com tempo livre? Eu sei, mas você tem a vida inteira para fazer isso, né? O espaço da infância e da juventude aí é um espaço do gozo da vida, um pouco, né? Eu acho que esse espaço, né, da labuta, né, é o espaço da idade madura, porque as duas pontas, né, a infância e a velhice, são um tempo um pouco para contemplar a vida passar com um pouco de devagar, né? A maior parte do tempo é a da labuta, né? Pois é. Então você já vai, assim, me parece assim, um pouco apressado, né? Já colocar as crianças na roda viva como se elas fossem pequenos trabalhadores. Né? As crianças são gente que está começando a experimentar o mundo. Sim. E começando a experimentar o mundo dessa maneira, que tipo de adulto será esse? Né? A vida não é isso. Né? A vida é isso, inclusive. A vida é o trabalho, inclusive. Mas a vida, efetivamente, não é isso. Outra questão bem clássica, assim, principalmente quem tem 2 filhos em idade escolar e idade próxima, é a comparação. Ela deve ser evitada. A menina até fala, né? Às vezes a minha mãe fala do meu irmão e não fala de mim. Esse tipo de comparação é mesmo nociva? Olha, é meio que inevitável, acaba acontecendo, né? Então, assim, eu fico sempre... e que as pessoas não me entendam mal, né? Assim, com esse tipo de fala que eu vou fazer agora, que me parece bastante polêmica, mas bastante interessante, que é o seguinte: faça assim ou faça assado, vai dar errado. Né? Então, a gente faz o que pode. Né? Então, essa ideia de fazer uma educação profilática, né? Uma educação para o futuro, uma educação preventiva, me parece equivocada desde a base, porque o que a gente está fazendo hoje não vai poder responder às questões de aqui 20 anos. Né? Então, é sempre a miopia do nosso tempo. Né? E a miopia deste tempo, deste começo de século, desta década, me parece essa. Né? Assim, a de querer fazer o máximo para as crianças e, ao mesmo tempo, você pode estar fazendo uma coisa, no meu entendimento, possivelmente equivocada. Na verdade, o correto é relaxar, então, e deixar eles viverem a infância como já se viveu há um tempo. Ou é uma nova infância? Eu não quero ser saudosista no sentido de falar, olha, precisamos resgatar, né? Assim, porque não dá para você resgatar alguma coisa num tempo fora, desencaixado, né? Então, a gente teria que voltar ao tempo, e isso não é possível. Mas acho que a gente pode ter uma atitude mais generosa em relação à infância e à adolescência, de deixar eles experimentarem um pouco a vida. Bom, haverá perigos, como havia antes. Mas o papel da paternidade, aí me parece, é o de acolher e de amparar, e de ficar na retaguarda, né? De fazer o papel de backstage mesmo, né? De ficar no fundo, né? Assim, olha, soprando as falas, né? Agora, eles têm que viver e eles têm que descobrir a vida e de uma maneira um pouco menos controlada. É engraçado, né? Como a nossa geração, a geração hoje pra gente, é extremamente mais controladora que foi a geração dos nossos pais. É curioso isso, né? Pausa para o intervalo. Daqui a pouco, voltamos com a competitividade na escola.
Filhos está de volta, hoje falando sobre competitividade. E agora, vamos conhecer uma escola que valoriza o espírito competitivo dos alunos. O Colégio Vértice tem a sua definição de competitividade. Um aluno competitivo é aquele que é seguro das suas habilidades e das suas inabilidades. E aqui as habilidades são reconhecidas e incentivadas. A Tatiana, ex-aluna do colégio, hoje estudante de Direito da USP, confirma. Eu acho que fui, sim, preparada a ser competitiva para um bom lado, não para uma competitividade pejorativa, mas para um lado de tentar ser o melhor, dar o melhor de mim, estudar. A Isabela também dá o melhor de si. Ela, inclusive, já tem um currículo premiado. Eu ganhei a Olimpíada de Matemática da Unicamp, peguei medalha de ouro, e a Olimpíada Paulista de Matemática, peguei bronze. Essa tranquilidade na hora de enfrentar as competições do mundo lá fora, os alunos aprendem no dia a dia da escola. As provas são muitas. Você tem, por exemplo, uma prova, ela te dá uma nota, essa nota é quantitativa. Por quê? Porque eu estou vendo esse indivíduo dentro de um grupo. Além da nota quantitativa, tem a qualitativa. Quando eu vou falar da qualitativa, eu estou avaliando o aluno enquanto indivíduo. E não é só. Quem vai bem nas provas acaba na lista dos mais, afixada no mural da escola. Você vai olhar que você não tá, ou que teu amigo tá e tá acima de você, aí sempre vem essa cobrança sua e dos professores, né? Ué, cadê você nessa lista? Como é que você tá com essa nota? E as exigências aqui começam cedo. Os alunos da 4ª série do ensino fundamental também se esforçam para conquistar a dianteira. Alguém acerta a lição, né? Ganha um selinho, que é um adesivo, né? Aí a professora, ela vê todos os cadernos e quem tiver mais ganha a competição e ganha alguma coisa que ela der, um prêmio, tipo um apontador da Kipling. Quem tem letra bonita também ganha selinho e acaba virando campeão de caligrafia. Quem é o maior vencedor da caligrafia? É o Caio. Quem é? É você, Caio? Eu ganhei no primeiro bimestre. Mas você se esforça para ganhar? Ah, claro, esforço. Por quê? Ah, porque eu gosto, né? E também porque eu gosto de ganhar selinho, de acertar tudo. É chato fazer correção. E quando você perde, você não é o campeão? Ah, aí eu fico um pouquinho triste, mas não é o fim do mundo. Como é que ele fica? Com raiva, ele Ah, não exagera. Eu não fico muito com raiva, não. fica assim com o Márcio. Você ficou brigando com o Márcio porque ele ganhou. Diante das brigas, vem a pergunta: será que tanta competição vale a pena? Os alunos ponderam. No final das contas, o resultado é bom, mas o processo é horrível. Júlia, você concorda com essa afirmação da Stephanie, que o processo pode ser horrível, mas no final valeu a pena? Essa lógica dos meios justificam os fins é uma lógica perigosa, né? Assim, porque eu não sei se vale exatamente a pena. Eu acho que eu diria que o processo é horrível e os resultados igualmente, né? Em algum sentido. Qual é o papel da escola na formação do aluno? A grande tarefa da escola é criar pasmo intelectual, criar curiosidade. Curiosidade para a gente desconfiar do mundo tal como ele está. E não tentar adaptar as crianças e os jovens ao mundo como ele está. O mundo como ele está precisa ser questionado, precisa ser criticado, precisa ser Mudado, inclusive. Interpelado, questionado. Então, esse é o espaço do conhecimento, no meu entendimento, e não esse espaço reformatório, adaptativo que essas pessoas estão dando para ele, como se o conhecimento fosse uma mercadoria da qual você se apossa. O conhecimento é um estado de espírito, é um jeito de olhar a vida. A motivação do aluno competitivo é aprender? Acho que nunca é, né? Nunca é. O que me foi dito aí, que eu pude testemunhar, é que é muito mais... Tem sempre um fator simbólico, um prêmio, né? Um diploma, uma lista, destaque, um selo, um prêmio. Então, me parece que a questão vital, eu não consigo compartilhar essa ideia de que é essa questão, entendeu? Aprender é aprender a desconfiar das coisas. E não acertar. Porque parece que a questão aí é valorizar o acerto. Tem uma ideia que me parece interessante, que acho que aprender é aprender a pensar seus erros, sabe?
obter acertos, né? Porque errar é o nosso destino, né? Não tem jeito. E até porque naquelas listas que a gente vê, muitos alunos ficam de fora, né? E isso não gera também uma grande frustração, né, no aluno atual? Pois é, né? A gente sacrifica a maioria em torno de uma suposta minoria, né? Então, a gente precisa ter uma outra atitude, né, em relação ao espaço comum da escola. Na verdade, a gente está ensinando valores aí o tempo inteiro para essas crianças, né? E quais valores são esses, né? Assim, então, ou você ensina competitividade ou solidariedade. Não consigo pensar que se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Mas... É preciso decidir de qual lado se está. Entendi. Agora, decidindo que você está num lado de valores, futuramente, você já vai ter as escolas, você vai ter o mercado de trabalho, aquela coisa toda. Eu não corro o risco de preparar um sujeito fora da realidade? Mas como que é dentro da realidade, né? Porque quando a gente pressupõe isso, de que nós estamos preparando alguém para uma função futura, nós estamos imaginando que o futuro vai ser parecido com o presente. E o futuro vai ser muito pior ou muito melhor que o presente. O futuro não vai ser o que somos hoje. Sabe que tem um trecho de uma canção do John Lennon que, para mim, encerra toda a sabedoria possível que a gente pode ter, né? Muito mais do que qualquer filósofo e daí para fora, né? Ele diz assim: a vida é o que acontece com você quando você está preocupado fazendo outros planos, né? Então, a vida mesmo da gente são os acidentes que aconteceram, né? Enquanto a gente estava fazendo outros planos. Então, você imaginar que você pode fazer, que você pode ter essa relação linear com a vida, faço isso, depois aquilo, e o produto final vai ser X, aquilo como planejado, é um grande equívoco. O produto final sempre vai ser outro. Hora do intervalo. Daqui a pouco, voltamos para falar mais sobre competitividade na escola. Filhos está de volta, hoje falando sobre competitividade. Quem está no estúdio conversando conosco é o especialista em psicologia escolar, Júlio Groppa Aquino. Júlio, a competitividade, preparar o aluno para a competitividade, é uma característica da escola privada? É uma característica de algumas escolas privadas, acho que não precisa ser a única característica, mas é um traço que me parece forte, né? O curioso é que a gente pensar que a dianteira só cabe um, né? E o resto, né? Então, não dá para pensar uma vida pautada só nessa ideia de estar na dianteira, né? Algumas horas você pode até estar na dianteira, mas na maioria das partes, durante a vida, você vai estar na traseira mesmo, né? Júlio, algumas escolas têm até aquelas empresas júnior, fazendo os seus empresários mirins. Já está nesse caminho de desvirtuado, de preparar, sei lá, para o futuro? Então, me parece que existe um equívoco de base aí de achar que a escola prepara para a profissão, né? Na verdade, isso é um pouco... É um lugar comum, é um clichê meio ridículo, né? Mas que está disseminado na sociedade brasileira, de que as escolas preparam. As escolas não preparam para profissão nenhuma. Até nem quando você está na universidade... o seu campo específico, você não vai trabalhar exatamente naquele campo específico. Ainda é uma entrada, né? Assim, o prato principal vai ser servido durante a vida. Sei. Mas durante a vida, a competitividade está cada vez mais latente. A gente vê que muitas vezes um garoto, para entrar no ensino fundamental, na primeira série, ele tem que fazer vestibulinho. Como subverter essa ordem vigente? Pois é, ela não está latente, ela está patente, então, né? Assim, a competitividade ela é latente e patente, né? Então, você sabe que eu fiquei pensando, a moda do que foi apresentado aí nas escolas, né? Que não dá para você pensar uma vida à la McDonald's, né? Assim, com o funcionário do mês, com os mais e com esse tipo de coisa, né? Ou uma ética na linha do ISO 9000, né? Assim, uma ética da relação com a juventude, né? Como se eles tivessem que ser ISO 9000 o tempo inteiro, né? Assim, o grande espaço da vida é o espaço do erro, né? A vida é ensaio e erro, né? Ensaio e erro constantemente. Acho que a gente precisa ter uma atitude ético-política perante isso, uma decisão, uma escolha
de que tipo de vida a gente quer fazer e que é possível fazer nas escolas e nas famílias. É possível fazer. É possível fazer uma vida diferente. Entendo, mas aí é uma coisa que ela pode indo e sendo feita em pequenos nichos, porque uma escola decide não entrar nessa discussão, nessa competitividade, mas aí vem o vestibular depois, no final. Como trabalhar isso? Então, a falácia do vestibular ela precisa ser repensada também, né? Porque tudo se justifica por causa da competição no vestibular. Ora, hoje, no país, isso precisa ser desmistificado. Hoje, no país, você tem mais ofertas de vagas do que precisa, por exemplo, do que de alunos, do que vestibulandos. Então, é uma coisa curiosa. Quando se fala em competitividade, está se pensando sempre no padrão USP. Ora, nem todo mundo vai ter que fazer USP. A USP não é a única universidade respeitável que existe, né? Então, no futuro próximo, bem próximo, outras escolas vão ter essa categoria, digamos assim, que a USP tem, né? Serão privadas. Então é melhor se despreocupar com vestibular, com competição e se preocupar mais em educar pessoas, em fazer uma sociedade. Sim, me parece que sim. Me parece que a ideia é fundamental a gente fazer gente pensante, né? Porque é isso que falta no mundo. E isso é o que se precisa em qualquer profissão. E menos frustradas, assim, a frustração acompanha esse risco? É um risco imediato, é um efeito colateral imediato, porque, como eu dizia, se não é possível estar na dianteira sempre, se você vai passar a maior parte da sua vida na traseira, né, é inevitável você se frustrar. E aí eu acho muito complicado isso. Então, acho que a gente pode ter uma outra relação com a infância e com a adolescência. Essa relação que a gente está tendo está sendo muito perigosa. Nós estamos criando aliens. Frustrados. Iminentemente em situação de risco psíquico, de risco social, de risco profissional, né? Eminentemente, a gente precisa ter uma outra atitude em relação a isso. E a segunda questão que os pais sempre falam também é o mercado de trabalho que é competitivo. Como lidar com isso também? Você acha que é possível mudar lá também? Não é possível lidar com isso. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, você pode estar estudando por uma carreira hoje que daqui a 20 anos sequer vai existir. Ela não existe mais. Então, se trata mais de estar antenado com o tempo. E isso só uma pessoa que consegue pensar, que tem sensibilidade, que tem doçura no jeito com que olha a vida. Só isso pode dar as armas para a gente enfrentar a instabilidade que nos cerca. Júlio, infelizmente a entrevista está chegando ao final. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer foi todo meu. Muitíssimo obrigado. O programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.redstv.com.br. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.